Olá, meus amigos, tudo tranquilo? Espero que sim. Então, vamos a mais uma questão aí de direito constitucional, tema princípios fundamentais. Vamos lá. O presidencialismo é a forma de governo que tem por característica reunir em uma só autoridade, no caso o presidente da República, a chefia do Estado e a chefia do governo. Então, vamos lá. Primeiro, ele atribui ao presidencialismo a uma forma de governo e depois ele vai trazer as características do presidencialismo. Então aqui nós temos duas partes, tá bom? A primeira parte, essa aqui, e a segunda parte é justamente as características. Questões do CESP, isso aqui é uma questão do CESP, tá? É muito importante você tentar analisá-la de forma fracionada, senão você pode se perder aí no final do caminho. Tranquilo? Você pode saber do conteúdo, mas a forma que é feita a cobrança pode te induzir a erro, beleza? Então vamos aqui situar a questão dentro da nossa Constituição. Vou passar aqui o slide. Está aí. O artigo 1º fala assim: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do DF, constitui-se em Estado democrático de direito. O artigo 1º, pessoal, ele está situado dentro daquilo que o Constituinte denominou de princípios fundamentais. E por princípios, a gente pode entender como valores, né? Valores essenciais, no caso, aqui para a Constituição, os valores essenciais do Estado brasileiro. E esses valores servirão como orientação para a tomada de decisões do poder público, não só do poder público, mas também dos particulares. Todos devem obediência à Constituição. Como é que eu sei disso? Está aqui, ó, Estado democrático de direito. O que é um Estado democrático de direito? É aquele Estado cujos poderes eles são limitados. O Estado ele tem uma atuação legítima e essa legitimidade é dada pela Constituição. E quem elaborou a Constituição? Os representantes eleitos pelo povo, porque o povo detém o poder, mas esse poder é exercido por meio de representantes eleitos, né? Então, dentro dessa limitação, na elaboração de leis em sentido amplo, há a participação popular através do voto e da representação. Então, por isso nós chamamos de democrático, porque aqui há o voto, mais a representatividade, representação. Então todos, inclusive o Estado, todos nós estamos sujeitos ao direito, tá? Temos a nossa atuação que vai passar pelo crivo do direito, se é uma atuação lícita ou uma atuação ilícita, porque licitude e ilicitude não está apenas restrito no âmbito do direito penal. Eu posso ter um ilícito civil, um ilícito administrativo, tudo bem? E toda vez que a pessoa pratica uma ilicitude, um ato ilícito, ele vai ter que reparar a pessoa lesada, o dano, né? Pode ser um dano moral, um dano material, enfim, não vamos fugir aqui do tema, só contextualizando. Então, já no artigo 1º nós temos esses valores que o Estado deve obedecer, tá? O Estado deve obedecer. E aqui nós temos dois princípios que resultam no nome do nosso Estado brasileiro, que é a República Federativa do Brasil. Então, a República Federativa do Brasil é o nome do nosso Estado brasileiro. Então, vamos contextualizar aqui. Aqui é uma aula, tá, gente? Vamos lá, eu vou aproveitar a questão, tá bom? Para falar de mais coisas. Vamos responder a questão, mas vamos trabalhar logo tudo que é necessário aqui que vai envolver o tema. Então, olha só. Então, qual a ideia aqui? Que o povo
ele tem um poder, né? Só que o povo não sabe lidar com esse poder, então ele cria um ser abstrato. Ser abstrato através de quê? Da Constituição. Vou abreviar aqui para a gente ganhar espaço. Então nós temos o Estado. Só um parênteses aqui. Gente, todo ramo do direito tem um objeto de estudo. Bom? Direito administrativo, objeto de estudo, administração pública, não apenas no âmbito do poder executivo, mas também de forma típica, né, nos poderes legislativo e judiciário. Então aqui o direito administrativo vai trabalhar isso, é o instrumento da materialização do direito constitucional. E o direito constitucional, qual o objeto de estudo? A Constituição. A Constituição de quê? No caso aqui do Estado. Mas se você for buscar no dicionário, a expressão, o termo Constituição não é um termo restrito do direito. Constituição, você vai observar lá, é o ato ou efeito de constituir-se. E o que é constituir-se? É ser parte essencial de alguma coisa. E mais, como essa coisa está organizada e estruturada, ao ponto de eu bater meus olhos e dizer, ó, eu estou diante de um notebook, eu estou diante de uma cadeira. Então, quando eu pergunto a constituição de uma cadeira, a constituição de um quadro, a constituição de um carro, de uma casa, eu estou perguntando do que é feito, qual a estrutura. E eu bato meus olhos e eu vou dizer, ó, de fato eu estou diante de um computador, um notebook, e assim vai. Se para tudo eu posso perguntar a Constituição, por que não perguntar a Constituição de uma coisa? No caso, o Estado. Então, qual é a Constituição do Estado? Então, eu quero saber como está estruturado, organizado o Estado brasileiro, tá bom? Por isso que a Constituição ele vai trazer todos os detalhes do Estado Nacional. Então, quer conhecer o Estado Nacional, busque a sua Constituição. Portanto, a Constituição é a peculiar maneira de ser de um Estado Nacional. Tá bom? Então, a Constituição de 1988 vai trazer os contornos, a forma como o Estado brasileiro deve se comportar, como ele está organizado, como ele está estruturado. Então, bora fechar esse parênteses aqui. Beleza, o Estado. E o Estado ele foi criado para atingir necessidades. No caso, ele chama de interesse, um interesse. Não é o interesse do Estado, é o interesse público. Tá? O interesse público, isso aqui é explorado de forma detalhada no direito administrativo. Mas só contextualizando aqui. O direito administrativo vai justamente materializar o direito constitucional, certo? Então, aqui, interesse público, vai materializar o interesse público. Então, primeira coisa que a gente tem que saber, como é que o Estado recebe esse poder. Tá? Então, eu estou falando aqui da aquisição. Então, vou colocar aqui embaixo, ó, o Estado, para todos os efeitos, tá, gente? Isso aqui é o Estado brasileiro, tá? Todos os efeitos aqui é o Brasil, beleza? Então, como é que o Estado vai adquirir o quê? Poder. Qual é a matéria-prima do Estado? Poder. O que é poder? A aptidão de fazer algo. E a pessoa que vai receber essas ordens, né, esses comandos, devem sujeição justamente a esse conteúdo, aos atos do Estado. Lógico, atos do Estado legítimos. Bom, e legítimo nós temos instrumentos previstos na própria Constituição, tá? Que serve como escudo protetivo para a atuação arbitrária do Estado. É que nós chamamos de eficácia vertical dos direitos fundamentais, que é um outro tópico aqui. Então, a aquisição do Estado, desse poder. Como é que ele vai realizar a aquisição do poder? E que poder é esse? É o poder político. Então, aqui tem um adjetivo aqui do poder político. Esse poder político, gente, ele está acima de qualquer outro poder na ordem interna. Então, o poder político está acima do poder econômico, está acima do poder religioso. Nossa restrição de tempo não dá para detalhar isso que eu acabei de falar. Mas saiba que o Estado tem um poder político. E ele vai adquirir esse poder. Como?
como se dá a forma da aquisição do poder político, tá? Como é que se dá a forma? Quando eu pergunto sobre aquisição, a forma como se dá o relacionamento entre governantes e governados no tocante à aquisição e o exercício do poder político, aí eu estou falando, gente, tá? Se tem outra coisinha aqui, não, deixar essa aqui. Eu estou trabalhando a ideia que a doutrina chama de forma de governo. Forma de governo. Então, o que seria a forma de governo? A forma como se dá a aquisição do poder político, a forma como se dá a escolha dos governantes, a forma como se dá o relacionamento entre governantes e governados, no tocante, né, à aquisição e exercício do poder político. Beleza? E o Brasil, eu não vou trazer aqui contexto histórico, o Brasil adotou como forma de governo a forma republicana. República. E a república, ela possui algumas características, né? Primeiro, como é que se dá a aquisição do poder político no Brasil, através da república? Eleição. Então, nós temos a eletividade. Representantes eleitos pelo povo, de forma democrática. Como é que se dá o relacionamento dos governantes com os governados, no tocante a essa aquisição? Há uma responsabilidade. 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 E nós temos aqui a temporalidade. Bota assim. Mandato fixo, né? Temporário. Fixo. Ou seja, há uma periodicidade. A periodicidade é uma das características da república. Em oposição à república, nós temos a monarquia, mas não é objeto da análise aqui. Então, o Brasil adotou como forma de governo a república. Tranquilo? E o que precisamos saber ainda? Não basta saber como se dá a aquisição do poder. A gente precisa saber como esse poder está distribuído dentro do território brasileiro. Bom, aqui eu estou me referindo agora, vai virar uma bagunça agora o material, né? Como é que esse poder ele está distribuído. Então, a distribuição do poder político. Como é que se dá a distribuição do poder político no território brasileiro em 1988? Tá? No Brasil, o poder político está territorialmente descentralizado. Centralizado. Ou seja, em oposição à centralização, no caso, quando a Constituição ele atribui a um Estado a forma centralizada, aquele Estado é um Estado unitário, exemplo, Portugal. Aqui não, no Brasil, o poder está descentralizado. Há várias unidades, e nós chamamos isso aqui de unidades federativas, porque nós somos uma federação da ideia de pacto, de união, partes integrantes, e essas partes são indissolúveis, tá? Não tem como se dissolver. Por exemplo, aqui a federação, nós temos atuação
da União, dos estados, DF e os municípios, todos entes federativos, entes que possuem autonomia. Em outro vídeo eu posso explicar a autonomia, como se dá essa autonomia, que é justamente, pode cair na sua prova como autonomia somente, ou pode cair também como autonomia política. Por exemplo, o Estado do Maranhão, ele tem autonomia de autogoverno, que é justamente escolher a capacidade que o Estado do Maranhão tem de escolher seus próprios representantes. Autonomia administrativa, como vai gerir a coisa pública, autonomia de auto-organização. No caso, o Estado do Maranhão tem sua própria Constituição Estadual, e assim vai, tá bom? Autonomia política. Então aqui, se nós temos justamente essa situação de um poder dentro do território brasileiro dividido, né, partido entre os entes da federação, onde há uma multiplicidade de organizações governamentais distribuídas aqui de forma regionalizada, né? Então a gente está aqui diante de uma forma de Estado composto, né? Estado composto. Então aqui há um Estado composto. A figura é importante do Estado composto. Beleza? Tranquilo? Joinha? Tranquilo. Então, como princípio fundamental, princípios fundamentais aqui do artigo 1º, de forma expressa, nós temos a República, princípio republicano, e a Federação como princípio federativo. Tranquilo? Então aqui nós temos justamente, de forma expressa, o princípio republicano e o princípio federativo. E também o princípio democrático, o regime de governo. O que é o regime de governo? Regime da ideia de regência, né, em uma orquestra. Quem dá a regência, né, o maestro. Então aqui há uma regência da forma do regime de governo. E quem dá essa regência é justamente o povo. Tá bom, gente? O povo. Então nós temos aqui o princípio republicano, o princípio federativo e o princípio democrático, né, o regime de governo. Nos manuais é muito comum o estudo de um outro princípio que não está de forma expressa aqui, que é o princípio do princípio presidencialista, né, o sistema de governo. O que é o sistema de governo? É a forma como se dá o relacionamento entre os poderes, principalmente o poder executivo e o poder legislativo. A depender desse relacionamento de dependência ou não, né, entre os poderes, nós temos aqui o sistema parlamentarista e o sistema presidencialista. O Brasil adotou o sistema presidencialista. Em que consiste o sistema presidencialista? Consiste no seguinte, que há uma independência entre os poderes, não há uma superioridade do parlamento, como ocorre no parlamentarismo. Aqui não. Uma só pessoa vai exercer duas chefias, chefia de Estado e chefia de governo. Diferentemente no parlamentarismo, nós temos uma pessoa para a chefia de Estado e uma pessoa distinta para a chefia de governo. Não acontece a questão do primeiro-ministro, né? Na monarquia, o primeiro-ministro, né, é o chefe de governo e o chefe de Estado, no caso, a rainha, o rei. Tranquilo? Então, aqui no Brasil, nós temos um sistema de governo. Voltando aqui à questão, né? Feitas essas considerações aí, vamos voltar à questãozinha. Olha o que ele diz. O presidencialismo é a forma de governo que tem por característica reunir em uma só autoridade, única autoridade, no caso o presidente da República, a chefia do Estado e a chefia do governo, né? Como eu falei aos senhores, aqui a gente tem que analisar duas partes. A segunda parte está correta, porque ele está falando sobre presidencialismo. De fato, o presidente ele exerce duas chefias, tá? Estado e governo. Isso aqui é estudado lá em poder executivo. Já a primeira parte, há uma tecnia doutrinária. Bom, é uma tecnia. Por quê?
Presidencialismo não é forma de governo, é sistema de governo. Então você não pode confundir, tá? Alhos com bugalhos, não é isso? Você não pode confundir forma, o que foi que aconteceu aqui? Forma de governo com sistema de governo e o regime de governo. Você não pode confundir esses temas aí, tá ok, gente? Então, olha só. Então, voltando aqui à questão, ela está errada. É interessante, parece ser uma questão boba, mas eu fiz uma enquete lá no Instagram, tá aí, ó, uma enquete lá no Instagram, e a maioria de votos, ó, marcaram como certo. Creio eu que a galera considerou como correto por causa dessa parte B, mas esqueceu da primeira parte, ok? Essa é uma questão que caiu na prova do CESP, então vamos analisar aqui outras questões para a gente fixar o conteúdo. Olha aí, caiu para promotor 2020, né? Fala, ao tratar dos princípios fundamentais, a CF estabelece em seu artigo 1º a forma republicana, tá certo, forma republicana de Estado, forma de Estado é? Não, né? Forma de governo. Então o item está errado. Letra B, a forma republicana de governo, caracterizada pela eletividade, temporariedade e responsabilidade do governante. Perfeito. Qual o erro das demais? A forma federativa de Estado, forma federativa de Estado, é a federação? Sim, mas vamos lá ler o restante. Cláusula pétrea implícita, falso. Ela é uma cláusula pétrea expressa, está lá no artigo 60, parágrafo 4. O que é a cláusula pétrea? A nossa Constituição pode ser alterada por meio de emendas, né? Todo mundo sabe disso. Só que existe um núcleo que é intangível no tocante à sua abolição. E um dos tópicos é justamente a forma federativa de Estado. Então está errado, né? Letra D. A forma federativa de Estado e o sistema presidencialista de governo. Tá? Presidencialista de governo, não. Tá? Então o item aqui está errado. É republicano, né? E letra E. A forma republicana de governo e a forma federativa de Estado, cláusulas pétreas expressas. Não. A forma republicana não consta. Então é a forma implícita. Gente, a letra D, qual o erro da letra D? Voltando aqui. Olha o que está dizendo. Ao tratar dos princípios fundamentais, a CF estabelece em seu artigo 1º. Só uma retificação da letra D. Qual o erro da letra D? Ele fala de forma expressa, né? O artigo 1º não traz de forma expressa o princípio do sistema de governo presidencialista. Não traz de forma expressa, tá bom? Não consta. Olha aqui, a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados, municípios do DF, constitui um Estado democrático de direito. Em nenhum momento ele fala sobre sistema presidencialista de governo. Então a letra é a B de bola. Próxima questão, CESP 2019, outro cargo aqui, ó, CGE. É correto afirmar: a forma de Estado vigente é denominada Estado unitário? Não. É federativo, né? Federal. A forma de governo adotada é o presidencialista? É a presidencialista? Não, né, gente? Aqui é sistema de governo. O presidente da República é o chefe de Estado, mas não é o chefe de governo.
Falso, também ele é o chefe de governo. A forma de Estado vigente é o Estado democrático de direito. Falso, é o regime de governo. E por fim, a forma de governo adotada é a república e o regime político é o democrático. Item certo, letra E. Próxima questão, 2018. Perceba bem que o CESP gosta, todo ano ela cobra esse tema de princípios fundamentais. Olha o que diz aí. De acordo com os princípios fundamentais estabelecidos na CF, assinale a opção que apresenta, respectivamente, é muito importante isso aqui, porque ele quer na ordem, as formas de Estado e de governo. Forma de Estado, federação, então já elimina a letra C, letra D e a letra E. E de governo, qual a forma de governo? República, então é a letra A. Próxima questão, 2017, procurador. Quanto à forma, o Estado brasileiro é classificado como? A forma democrático, embasado no princípio da igualdade? Não. Então, qual é a forma de Estado? Deixa eu ver aqui. Letra E. Forma federativa, sujeito ao princípio da indissolubilidade. Aqui não tem como dissolver o pacto federativo. O Estado do Maranhão não pode buscar separar-se dos demais entes, tornar-se país. Não pode, né? É o direito da não secessão, vedação à secessão. Então aqui foi um tópico bem interessante, espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo.